Olá, hoje o Cultura e Saber veio à região metropolitana de Campinas e agora nós vamos conversar com a psicóloga e escritora Djane Souza, que escreveu o livro Um Esconderijo, aliás, O Esconderijo de um Pequeno Príncipe. Djane, seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você. Fala um pouquinho antes de falar do livro sobre a sua trajetória na literatura. Então, na verdade, vou falar para você da minha trajetória em contexto geral, né? Eu sou casada, tenho 3 filhos, trabalhei por muitos anos, né, por mais de 30 anos na área da saúde, né, na enfermagem, sou funcionária, né, fui funcionária pública na Unicamp em Campinas e, de acordo com a minha vivência também em projetos sociais, né, faço parte da OSC, né, da Rede Infância Protegida, eu comecei a observar que as crianças em si, elas não tinham o conhecimento adequado sobre proteção à infância, né, sobre prevenção do abuso sexual. E lógico que eu tive minha vivência, né, na área hospitalar, eu vi muitas coisas. Eu sou também, né, pastora, né, uma das pastoras da igreja aqui na minha cidade, a Igreja Conviva, e também trabalhei no Ministério Infantil e fui vendo muitas situações das crianças, né, e por muitas vezes as crianças não têm direito à voz, né, por muitas vezes as famílias, os pais não dão atenção necessária e isso é importante para que as crianças possam se expressar. E aí eu fui convidada a trabalhar de forma intencional junto com meu esposo Eduardo, que também é pastor, eh, na coordenação da Rede Infância Protegida. A Rede Infância Protegida, ela está em vários estados e países, o fundador é o Washington de Sá, ele já trabalhou na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente em Brasília, então ele nos colocou em 2018 na coordenação, né, aqui na região metropolitana de Campinas, e aí a gente pôde trabalhar de forma intencional contra a violência infantil. Então, trabalhando em igrejas, levando palestra, conhecimento para as igrejas sobre esse tema, para que as igrejas sejam um lugar seguro para crianças e adolescentes. Nós sabemos que o abuso sexual, né, e todo tipo de violência, ele pode comprometer de forma profunda, né, a criança, né, trazendo traumas, trazendo mudanças de comportamentos, né? E a gente trabalha falando dos tipos de violência, ou seja, a violência física, a violência emocional, a negligência e o abuso sexual. Os adultos, muitos já sabem sobre isso, mas ainda não têm o conhecimento de que um abuso pode ser com toque ou sem toque, por exemplo, né? A gente normalmente acha que a conjunção carnal é somente isso é um abuso, né, uma violência sexual, mas não sabe que mostrar um material pornográfico, mostrar um vídeo que contenha cenas inadequadas, músicas com letras inadequadas, isso também é uma exposição de crianças e adolescentes a conteúdos inadequados. E então surgiu a ideia, né, por que não escrever sobre isso? E eu pensei, né, lógico, num livro mais formal, voltado para os adultos né, adolescentes, mas como a gente sempre falou sobre a proteção da infância, em preservar a pureza e a inocência da infância, né, das crianças, eu iniciei com o livro O Esconderijo de um Pequeno Príncipe. Então, Vou mostrar esse livro, vou sim. aproveitar que você falou, Esconderijo de um Pequeno Príncipe, então é um livro voltado para o público infantil. Isso, exatamente. Crianças, pré-adolescentes, né, na faixa etária aí dos seus 4 anos, né, para cima, já podem, compreender com clareza, o que está escrito nesse livro. O livro ele tem ilustrações, daqui a pouco a gente vai fazer a imagem, você que está em casa pode acompanhar. Então esse livro é voltado para criança, ele conta uma história. Sim, ele conta uma história. Na verdade, eu peguei uma história bíblica do rei Joás, né, e associei com a proteção da infância. É uma história triste, é uma história trágica, mas tem um fim, né, bonito, tem um fim de proteção, né. Uma criança que ainda bebê estava
com a sua vida em risco e então ele conseguiu ser salvo por uma tia, né, de uma situação de violência e com 7 anos ele foi, né, colocado, foi apresentado e se tornou rei, né, do seu E país. a intenção, então, é fazer com que a criança, ela encontre em alguém uma rede de apoio, porque eu já pergunto para você também, Dijane, normalmente e muitas vezes as crianças que elas sofrem algum tipo de violência ou abuso, elas sofrem esse tipo de violência no ambiente de casa ali, de pessoas conhecidas, de amigos, quase sempre quando a gente pega dados, né, sobre violência Sim, infantil. E muitas vezes essas crianças não contam, não relatam esses casos por medo, por ameaças exato. e por medo do que possa acontecer com ela e muitas vezes com a família dela. Ter essa rede de apoio, alguém de confiança, então é essencial nesse sentido, né? Sim, é muito essencial e é importante o que você falou, é de muito valor. Porque, de fato, existe pesquisa que mostra que 60, 70, 80% de situações de abuso sexual, né, e outras violências acontecem no ambiente familiar ou alguém em que a criança tenha intimidade, em que a criança conheça, né? Então, sabemos, esse dado é fato, né? A gente sabe que o Disque 100, né, a maioria das denúncias que ocorrem exatamente vai confirmar esses dados, né? E a criança precisa entender sobre autoproteção, que é o que fala nesse livro. Conta uma história triste, não está falando de abuso sexual, mas está falando que ele poderia ter passado por uma situação de violência, né, dentro da sua família. Na verdade, o livro vai relatar que a avó, ela estava tentando, né, matar os herdeiros do trono. Então, para usurpar, né, para conseguir se tornar rainha, ela, né, teve a ideia de matar todos os descendentes do seu filho que tinha falecido, que era rei. E aí, né, quando eu faço essa associação, eu mostro para as crianças e os adolescentes a importância de ter alguém de confiança para falar, a importância de não guardar segredos. Existem segredos bons, né? Por exemplo, uma festa de aniversário é um segredo bom, né? Vamos guardar uma surpresa que eu vou fazer para alguém. Mas existem segredos que não devem ser guardados, que eles nos machucam, eles geram dúvida, geram medo. E como você disse aí, nas situações de abuso sexual, muitas vezes a criança tem, sim, tem medo, né? A criança também tem sentimento de culpa. Às vezes ela se sente culpada porque o próprio agressor faz com que ela tenha esse sentimento. Então, nisso, com medo e de ser responsabilizado por aquilo que aconteceu, que infelizmente algumas pessoas na sociedade precisam entender, né? Primeiro, o que é criança? Sim. Criança é uma pessoa, criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é menor de 12 anos. Ou seja, então, ali se entende que se houver alguma situação que venha interferir no desenvolvimento saudável dessa criança, principalmente falando aqui do abuso sexual com um menor de 12 anos, é crime. Na verdade, todo relacionamento, seja ele um ato libidinoso, seja ele, né, até mesmo um beijo na boca com menor de 14 anos, ali dentro da lei é estabelecido como estupro de vulnerável. Sim. E a sociedade precisa estar ciente disso, precisa conhecer a lei. Então, o conhecimento, ele protege, né? Sim, E é parte que está sendo falado nesse livro. no A livro, né? gente também fiz algumas citações aí sobre o bullying, o cyberbullying, Sim. né? Sobre as brigas, né? Às vezes nas escolas, né? Algumas situações que ocorrem dentro da escola. Sim. Então, assim, de forma simples e sucinta, eu procurei mostrar para a criança que ela tem valor, que ela tem direito à voz e que ela pode dizer não. Sim. E esse ponto que você citou é bem interessante, né? Por exemplo, o bullying. Essas semanas, há pouco tempo a gente teve um caso em Pernambuco, que é um caso que ganhou a mídia nacional, de uma criança que apanhou na escola, de uma menina que acho que se negou a ficar com outro garoto da mesma idade, de 11, 12 anos ali,
e essa menina apanhou e faleceu alguns dias depois, se não me engano, por traumatismo craniano. E é interessante também que as crianças entendam que elas também, por algum motivo, e você como psicóloga pode explicar isso melhor pra gente, elas podem ser também as causadoras da violência. Sim, exatamente. Isso aí é um trabalho em conjunto, né? Com as famílias, os pais, os professores, especificamente aí falando da escola, né? Toda a direção da escola e toda a sociedade. A gente tem que entender que é necessário ensinar para eles sobre como lidar com as suas emoções. Entende? As emoções, elas são inerentes à vida humana, né? Todos nós temos, né, cada uma das emoções, seja o momento de raiva, né, o medo, né, a tristeza, a alegria, o nojo, mas a gente precisa ensinar para eles sobre como lidar com as suas emoções. Então, de fato, né, nesse caso específico, que é uma das áreas que a gente trabalha, é levar para as escolas a prevenção. Prevenção do abuso sexual, prevenção de violências. Precisa ser trabalhado. E as crianças precisam, e adolescentes precisam ter acesso ao conhecimento da lei. Qual é a lei vigente que mostra ali os deveres, né, e os direitos das crianças e dos adolescentes? O ECA. A criança precisa, e o adolescente precisa ter conhecimento e saber que existem limites, que existem regras. Dentro da família precisa ser trabalhado, colocar ali o amor e limite. Os pais precisam, as famílias, as pessoas precisam conhecer sobre as suas emoções e então ensinar os seus filhos sobre como lidar com as suas emoções e o que fazer em situações de risco. Né? Que é uma das situações assim, fundamentais, dos ensinos que a gente gosta de passar para as crianças e os adolescentes, que são as 4 regras de proteção. Muito bem. A gente vai falar sobre essas 4 regras depois de um rápido intervalo que a gente vai fazer no Cultura e Saber. E hoje nós estamos conversando com a psicóloga Djane Souza, que escreveu esse livro, O Esconderijo de um Pequeno Príncipe. A gente volta já já. Voltamos para o segundo bloco do Cultura e Saber com a psicóloga e escritora Djane Souza, que escreveu esse livro, O Esconderijo de um Pequeno Príncipe. E no último bloco, Djane, você estava explicando para a gente sobre 4 regras de proteção. Explica para a gente, então. Sim, é o que o trabalho que nós realizamos, onde a gente vai, onde eu vou ministrar, fazer palestras, né? E principalmente para as crianças e para os adolescentes saberem, né, sobre isso. Primeiro, dizer não. É importante a criança, o pré-adolescente, o adolescente saber que ele tem direito a dizer não. Que muitos deles vivem ali oprimido, né, às vezes, questões dentro de casa, né, o relacionamento, a convivência com a família, às vezes não permite que eles tenham essa fala, esse direito de dizer não. Então, dizer não. Alguma situação que você se encontrar, né, que eles se encontrarem de risco, eles têm o direito de dizer não. Alguma situação que se sinta encurralado, por exemplo, no banheiro de uma escola, ou numa igreja, ou no shopping. A gente já teve situações, né, que viu em reportagem, situação de abuso sexual no banheiro do shopping, por exemplo, né? Então, dizer não. Segunda, gritar. Tem direito a gritar. Sair correndo e pedir ajuda. Sim. Então, assim, é simples, mas é algo muito valioso, muito importante, que eles tenham isso em mente. Porque às vezes o medo paralisa, Sim. né? O medo paralisa. Então, eles lembrando dessa regra, não, eu posso dizer não, eu posso gritar e de repente pôr a mão para se proteger, né? Sim. De repente, se for necessário, empurrar, gritar, sair correndo e pedir ajuda e contar para alguém de confiança. A gente precisa deixar isso claro, né? Para que as escolas, as professoras, diretoras, coordenadoras saibam ouvir, acolher sem julgamento. Porque, né, no primeiro bloco, a gente estava falando, a sociedade muitas vezes coloca a culpa na criança. Sim. Você me seduziu porque me provocou, o abusador.
né, o agressor. E muitas vezes o povo acredita nisso. Não, não está certo. Não está certo. A criança é sempre vítima, É uma né? cultura ainda de culpar a vítima sempre, né? Exato, exatamente. Não é a roupa, não é porque provocou, não, é uma criança, é um adolescente, é uma pessoa em desenvolvimento que precisa ser amado, cuidado e protegido. E quando eles entendem essas 4 regras, tem dado certo. Nós Sim. tivemos um caso uma vez, fizemos palestra numa escola e uma criança de 5 anos, ela captou, né? Nós falamos, ensinamos, tem algumas dinâmicas, né, que eu faço. E aí depois eu recebi, foi algo assim muito lindo. A família entrou em contato e falou: olha, passados uns dias depois da sua palestra, teve uma situação na família Sim. que a gente jamais imaginava. Porque situações de abuso realmente é alguém acima de qualquer suspeita. Não Sim. está escrito na testa da pessoa, né? Sim. Que o mal que ele pode, né? Abusador, né? Eu sou abusador. Não está escrito. Então não tem um perfil específico. Às vezes as pessoas esperam, é alto, é baixo, é gordo, é magro, é preto, é branco. Não existe. É rico, é pobre, não existe um perfil do abusador. Abusador não tem, né? Então sabe o que essa criança fez? Ela identificou. Ela falou: isso que você está fazendo é um abuso. Eu aprendi com a infância protegida. Eu vou pedir ajuda, vou contar para o meu pai e para minha mãe. E correu Que e bom. conseguiu, né, ser salva, conseguiu, né, Se livrar do entender, abuso. né? Eu ia te Exatamente. perguntar exatamente sobre isso, Dijane, sobre os feedbacks que você recebe não só do livro, mas você falou que realiza palestras também. Se você recebe frequentemente esses feedbacks, não só dos adultos, mas das crianças também. Sim, sim, eu recebo deles, né? Esse é um desses, né? E eu fico muito feliz, né, de ter esses feedbacks, né? Porque eu vejo, dá certo. Eu falei: nossa, dá certo ensinar para a criança sobre autoproteção. Sim. Isso, antigamente a gente tinha uma frase que dizia assim: prevenir é melhor que remediar. Então, o trabalho de prevenção ele é eficaz, não só na campanha Maio Laranja, porque assim, todo o estado de São Paulo, vários lugares que pede para que eu e a minha equipe, né, que a gente vá fazer palestra ou ministrar em alguma igreja ou empresa, a gente faz palestra em empresas também, Sim. e eu achei top também, né, ter esse olhar também de ensinar para os funcionários sobre prevenção do abuso sexual e todo tipo de violência. Então, quando eles entram em contato e me dão esses retornos, eu fico muito feliz, porque vale a pena, né? Sim. Prevenção não é só na campanha Maio Laranja, que é o mês da campanha nacional, né, de prevenção ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Para nós, laranja todos os dias e meses do ano, e a gente precisa. Então, esse foi o primeiro livro que eu lancei, falando, né, como eu falei para você, de forma simples, sucinta. Vai ter algumas partes nesse livro interativa, onde a criança, o pré-adolescente, ele vai conseguir se expressar, ou assinalando, ou escrevendo, ou desenhando. Importante. É importante. E aí, antes do lançamento, antes de saber da existência, por exemplo, do Bob Good, que virou uma febre, Né, e é de pintar, de né? Eu vi que pintar, você né? deixou espaços aqui Exatamente, tem também. espaços aí para pintar, tem Legal. espaços para interagir, onde Sim. elas vão expressar sobre suas emoções. Você pode Uhum. verificar aí, tem algumas perguntas, Bem e legal. aí são perguntas assim bem intencionais, que aí os pais vão conseguir, né, ajudar, né, o adulto responsável, ou a escola que quiser trabalhar com esse livro, ou a igreja que quiser trabalhar com esse livro, ou qualquer ONG que quiser trabalhar com esse livro, tem essa oportunidade da criança, do pré-adolescente, poder expressar sobre suas emoções e Achei falar, ótimo. né? Além dessa linguagem simples para a criança poder se expressar, eu adorei essas 4 dicas. E eu tenho um filho de 8 anos, e é algo que eu já uso no meu dia a dia. Então, por exemplo, eu, quando vou no shopping, o meu filho ainda usa o banheiro feminino comigo, porque eu não confio de deixar ele sozinho no banheiro masculino. Uma única vez em um evento escolar que ele quis ir no banheiro masculino sozinho, eu falei: então, se der 1 minuto e você não sair, eu vou entrar. E qualquer coisa você grita. E realmente é importante para que a criança se sinta protegida e também para que o abusador ele sinta que alguém
protege essa criança. E aí, Dijane, eu quero te fazer uma pergunta. Você me disse que é pastora, né, e que faz palestras também no ambiente das igrejas, ambientes religiosos. A gente sabe que alguns temas, infelizmente, eles ainda são tabu dentro das igrejas. Como que é a abordagem desse tema dentro de um ambiente religioso? Olha que pergunta pertinente, viu? Foi desafiador para nós. De verdade, aqui na região, eu e meu marido, quando nós sentimos essa necessidade de falar para a igreja, a gente viu, sim, e sentiu essa resistência. Infelizmente, é um assunto muito velado. Tem igrejas ainda que não se abre para esse tema. Mas falar sobre, né, prevenção do abuso sexual é tão espiritual, assim como orar por uma criança ou por qualquer pessoa. E então a gente foi devagar, nós conseguimos fazer em 2018 o primeiro seminário Infância e Família Protegida. E foi desafiador, né? As pessoas falavam, mas você que a igreja vai querer se interessar por esse assunto? Né? A gente, né, não falar sobre isso não não vai gerar polêmica, né? E foi surpreendente que veio pessoas de várias cidades, veio da Baixada Santista, da capital. Nós fizemos exatamente aqui em Nova Odessa, né? Esse primeiro seminário. Depois a gente fez uma conferência Infância Protegida em Campinas, que foi fantástico também. Então, as igrejas estão se abrindo. Por quê? Como eu já falei, quantos abusos sexuais, quantas denúncias, né, nós já ouvimos ocorrido dentro das igrejas, Sim. em banheiro da igreja, né, ou em algum dos espaços da igreja. Então, é necessário que igrejas, porque é um ambiente onde mais tem criança e adolescente, onde é? Igrejas, escolas. Sim, e as pessoas também precisam entender que na igreja não tem pessoas só que fazem parte da igreja, é um espaço aberto ao público. Exato, já tivemos casos até mesmo de assassinato, né? Você vê dentro da igreja, Sim. né? De criança, de situações. Então precisa, e precisou também que nós trouxemos para a nossa igreja, né? Depois, e acho que já foi em 2021, PPI, Protocolo de Proteção Infantil, ou Política de Proteção Infantil. Todas as igrejas deveriam trabalhar com isso, porque vai estabelecer algumas condutas para o quê? Dificultar o acesso dessas pessoas Sim. que querem, talvez, né, de alguma forma pensar, lá eles são muito ingênuos, né, só falam de Deus, deixa eu entrar ali, né? Então já vai trabalhar de forma a impedir o acesso dessas pessoas. Detalhe, sejam homens ou mulheres, porque embora o índice, né, de abuso falado que é mais homens, mulheres também são abusadoras. Sim. Isso é uma triste realidade que nós temos visto, né, e vivido. Então, é preciso falar sim, e aí as igrejas estão se abrindo para esse tema, não só para a prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes, mas também falar sobre violência doméstica, né? Que Sim. também é algo necessário, porque quando uma mulher tem os seus direitos violados, e aí entra uma lei vigente no nosso país, que é a Lei Henri Borel, e a criança ou adolescente está ali vendo aquela situação de violência, seja ela física ou verbal, né, a emocional, psicológica, ela também está tendo seus direitos violados. Sim. Então, é preciso falar sobre isso, é preciso trabalhar com esse tema para que todas as pessoas tenham esse conhecimento e se alguém, né, tem essa prática, procure, né, saber que aqui tem barreira. É isso. Parabéns pelo projeto, Dijane. E aí, eu quero falar já de um outro projeto seu que a gente tem aqui, um devocional Mulher Extraordinária 4 Estações. Exato. Para você acompanhar aí em casa, fala um pouquinho sobre esse projeto. Então, isso aí foi um projeto que eu fui convidada para participar, tá? Então, eu sou uma das coautoras desse livro, são 24 mulheres, a gente não se conhece, foi um projeto idealizado pela Deni Tosati e fala sobre as 4 estações, é um devocional voltado para trabalhar, né,
com as mulheres, com as emoções das mulheres, fortalecendo emocionalmente, espiritualmente. E quando fala 4 estações, tem não só as estações do ano, mas as estações da vida, estações da alma. Então, Entendi. a mulher que tiver esse devocional, que conseguir adquirir, ela vai ter ali todos os dias, né, e meses, né, todos os dias do ano, né, dos meses, para quê? Para ler, para se fortalecer, para se inspirar, né? E lembrando que todos os meses e todas as estações, assim como na nossa vida, ela também passa por momentos de desafios, né? Desafios emocionais, desafios espirituais, desafios profissionais, e a gente precisa se fortalecer. Então, é um trabalho feito por mulheres, para fortalecer, para inspirar, né? Trazer uma palavra de esperança, de fé e motivação. Muito bem. Dijane, os seus 2 projetos, eles são voltados para o cotidiano, um de crianças Isso, e o outro de mulheres. A isso. gente sabe que esses 2 públicos, nós temos algumas questões específicas, como você mesma citou, o abuso contra a criança, a violência contra a mulher, que Sim. são, infelizmente, muito frequentes no nosso país. Você acredita, você como psicóloga, que por meio da escrita também, essas pessoas, elas consigam colocar ali no papel o que muitas vezes elas não conseguem colocar por meio de palavras, ou até encontrar uma orientação nas suas palavras que ela não encontra, às vezes, em uma aula, em uma palestra? Então, a escrita, ela é muito importante, ela é terapêutica, porque às vezes aquilo que a gente não consegue falar para alguém, a gente consegue expressar através da escrita. E isso, a minha história, ela foi marcada pela escrita, que muitas coisas que eu não conseguia falar sobre meus sentimentos, sobre a dor da minha alma, eu consegui pôr num diário, por exemplo, né? Sim. Um dos próximos livros que eu quero lançar vai falar sobre um pouco dessa história, de histórias, né, onde eu tive situação de abuso, onde eu tive situação de violência, onde eu tive um luto muito grande, uma perda. Então, quando eu escrevi tanto O Esconderijo de um Pequeno Príncipe ou o devocional, né, da Mulher Extraordinária, né, As 4 Estações, eu coloquei um pouco daquilo que eu senti, né? Eu vejo que quando nós somos curadas, nós podemos ajudar a curar outros. Uma história de dor e sofrimento pode se transformar num testemunho de fé e de esperança. É nisso que eu acredito, né? É isso. Antes da gente finalizar, vou pedir para você falar um pouquinho desse próximo projeto, né? Você falou que vai ali contar relatos pessoais da sua vida, de alguns momentos difíceis que você passou. Esse projeto já está escrito, já está para sair? Já comecei a escrever, né? Está no processo. Como eu vou ter que retomar algumas situações, então eu sei que ele vai, né, levar um pouco mais de tempo. Mas o que que eu faço hoje, diante daquilo que eu vivi, né? É, eu tenho um trabalho com mulheres que se chama Recomeço. A sua história não te define, né? Eu gosto muito de trabalhar também com meninas e mulheres a ensinar sobre resiliência, ressignificação, empatia, e é tudo isso que nós, né, são necessário para a gente continuar. Sim. Então, eu quero escrever, do jeito que eu escrevi O Esconderijo de um Pequeno Príncipe, né, um outro livro mais específico ainda sobre prevenção de abuso sexual. Esse livro contando sobre a minha história, talvez pode ser, né, como eu não sou conhecida, né, eu pensei em algo, né, de talvez ficção, né, Ah, mas que legal. contém um pouco daquilo que eu vivi e como foi superar tudo isso, né. Então eu acredito que a minha história me trouxe até aqui, mas a minha história, o meu passado não pode me definir. Nesse sábado mesmo vou estar no encontro com essas mulheres nesse projeto Recomeço. É um grupo terapêutico onde tem o objetivo de fazer com que essas mulheres tenham mais esperança e saber que as histórias delas não vai definir quem elas são. É isso.
Dijane, eu desde já te agradeço pela sua participação, pelas suas falas. Vou pedir para você deixar um recadinho para quem está em casa, também de quem quiser procurar o seu livro, onde encontra, como que faz para comprar. Ok, gente, agradeço pela oportunidade, viu? Foi uma honra estar aqui com vocês, né? Poder falar um pouco sobre o meu livro, um pouco sobre a minha história, né? E você que quer conhecer mais sobre o meu trabalho, siga lá minhas redes sociais, @dijane.souza oficial. Também tem @Infância Protegida RMC e a editora Mesa também está no Instagram. Você pode adquirir o livro comigo mesmo, tá? Entrando em contato, pode mandar mensagem no direct e também para a editora Mesa, @editora Mesa, você vai encontrar lá no Instagram. É isso, obrigada, Dijane. E essa edição do Cultura e Saber vai ficando por aqui, mas se você perdeu alguma parte do nosso programa, pode acompanhar ele completo no nosso canal do YouTube, Rede Alesp. Até mais!